Shalom, shalom a todos, como é que vocês estão, meus queridos? Hoje nós estamos no dia 4 do Homer, né? São 4 dias do Homer e nós vamos falar sobre o aspecto da Sefirah Netzar Sheb Hesed, ou seja, nós estamos ainda trabalhando a Sefirah de Hesed, porém nós vamos ver o aspecto de Netzar nela, tá bom? Vou cortar aqui para vocês a apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que nós podemos, isso já fica uma dica para você, como que nós podemos aprender os aspectos das Sefirot? Sefirot, não Sefirotis, porque Sefirot já é uma palavra plural em hebraico, plural de Sefirah. Nós temos as primeiras Sefirot, né? Keter, Hormar e Binah, como você vê lá na parte superior da árvore da vida, as três primeiras. Keter é a coroa, depois nós temos Hormar, que é a sabedoria, que está do lado direito, depois nós temos Binah, que é o entendimento, que está do lado esquerdo. Saindo dessas esferas superiores, que são mundos superiores, nós vamos para o mundo emocional, que nós temos lá Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, que nós vamos tratar hoje, Hod, Yesod e Malhut, que é a Sefirah onde nós estamos, Sefirah de Malhut. Então, para cada uma dessas Sefirot que nós consideramos as Sefirot abaixo de Keter, Hormah e Binah, a partir de Hesed, ali azulzinho do lado direito, nós temos uma personagem bíblica que está ligada a essa Sefirah. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando na Sefirah de Hesed. Qual o patriarca ligado a Hesed? Abraão. Ontem, aliás, no dia 2, nós falamos da Sefirah de Gevurah. Gevurah está ligado ao patriarca Isaac. E nós falamos ontem da Sefirah de Tiferet, que está ligado ao patriarca Yaakov, patriarca Jacó. E hoje nós temos uma personagem que não é necessariamente um patriarca, mas é considerado também um patriarca pela sua grandeza espiritual, que está em Netzach, que é o patriarca ou a personagem Moisés. Então Moisés é o personagem que está ligado à Sefirah de Netzach. Então, quando você entende os personagens que estão ligados a cada Sefirah, você começa a entender melhor como é que essas energias funcionam quando você passa a olhar a Sefirah pelo aspecto daquela personagem que está ligada a ela. Então, por exemplo, nós estamos em Hesed. Quem é o patriarca ligado a Hesed? É Abraão. Abraão era o símbolo humano da bondade, do altruísmo. Nós sabemos a história de Abraão e eu recomendo que você leia para você entender a persona de Abraão, a personalidade de Abraão e ver como que aquilo se aplica no conceito de Hesed. Então, Hesed é bondade, Hesed é altruísmo, Hesed é você fazer as coisas sem necessariamente esperar algo em troca, você fazer o bem pelo bem em si mesmo, porque você se torna uma pessoa necessariamente boa. Então, quando nós vamos falar agora de Netzar, nós vamos pensar em Moisés. Moisés era uma pessoa boa? Claro que era. Mas ele tinha um nível de bondade igual ao de Abraão, de altruísmo igual ao de Abraão? Não, ele não tinha. Nós vamos pensar, por exemplo, que Moisés, quando ele estava lá no palácio do faraó e teve aquele episódio dele matar um egípcio que estava espancando um irmão hebreu, ele simplesmente foge com medo de morrer e deixa o povo lá. E fica por muitos e muitos anos longe do seu povo lá no Egito. Ele se casa, tem filhos, etc. Até que Deus o chama. E quando Deus o chamou para uma missão, Moisés, a princípio, ele recusou. Ele fala: Senhor, eu não tenho lá capacidades. Ah, você tem capacidades. Não, mas eu não falo muito bem. A minha boca ela é presa, a minha língua é presa, etc. Ele dá uma série de argumentos para que ele não vá cumprir a missão do Eterno. Então, por mais que Moisés é um homem super humilde, um grande gigante, maior de todos os gigantes, maior de todos os profetas, Moisés ele não tinha aquele aspecto de Abraão de olhar que tinha que fazer o bem e ponto. Abraão, por exemplo, quando ele soube que o sobrinho Ló dele tinha sido levado escravo lá naquele episódio da Guerra dos Reis, e ele estava em Sodoma, ele foi levado escravo, Abraão não pensou duas vezes, ele não pensou se ele tinha capacidades, ele não pensou se ele tinha homens suficientes, se esses homens saberiam lutar ou não. Abraão simplesmente olhou que ele tinha que fazer algo bom, salvar o sobrinho dele, e ele pegou e foi, e Deus deu a vitória. Moisés não, Moisés já era alguém que ele ponderava muito o que ele ia fazer. Só que tem um aspecto muito grandioso de Moisés.
Moisés, apesar de todas as suas limitações que ele enxergava, Deus não enxergava. Deus não enxergava nenhuma limitação em Moisés, mas Moisés se enxergava como limitado. Moisés, ele ia e fazia o melhor que ele podia fazer e sempre obtinha êxito naquilo que o Eterno colocava nas mãos deles. É aquela pessoa que fala, não vou, não vou, mas quando ela vai por inteira. E o mais interessante nós pensarmos que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não quer, não quer. Mas quando você vai fazer, faça por inteiro. Faça como Moisés. Moisés, quando ele ia com tudo que ele tinha. Ah, ele tinha medo? Ele ia com medo. Ele se achava limitado? Ele ia com limitações. A partir do momento que ele decidia fazer alguma coisa, Moisés ia e fazia. Então, o seu aspecto de Netzar. Netzar quer dizer, das várias traduções, nós podemos traduzir como vitória. Então, a capacidade da pessoa desenvolver esse aspecto de vitória, de quando você entrar numa batalha, você realmente ir e não sossegar enquanto você obtiver a vitória que você tanto espera, tanto procura. Porém, quando nós falamos de vitória, pode ser vitória pessoal, por exemplo. Ah, eu tenho um objetivo de vida, eu vou batalhar, vou guerrear e vou conseguir. Mas como nós estamos falando de Hesed, aqui não se trata de uma vitória individual. Essa é a diferença. Não há problema algum em eu conquistar uma vitória pessoal. Só que quando vou para o aspecto da vitória pessoal, eu vou para o aspecto puro de Netzar, por exemplo. Quando eu estou em Hesed, o que seria a vitória de Hesed, a vitória da bondade? É quando eu entendo que algo tem que ser feito, eu pondero de repente algo que tem que ser feito, mas eu vou. Esse ato de ir tem a ver com Gevurah. Eu abri mão de um conforto pessoal, que foi o que Moisés fez, isso é Gevurah, abrir mão, separar os seus interesses. Separar os seus interesses, para separar, você precisa de Gevurah, precisa de ímpeto da Gevurah, que nós tratamos no segundo dia, e você precisa ir em direção àquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é justo, aquele que realmente tem que ser feito. Só que você não vai em causa própria, você se predispõe a fazer algo por outrem. Outrem se entende como outra pessoa, ou no caso de Moisés, para um povo, ou para a vontade de Deus. Então ele usou a capacidade dele toda para obter vitória, mas não uma vitória pessoal. Moisés não estava buscando reconhecimento, Moisés queria ficar no canto dele. E de repente vem Deus e entre aspas, negocia com ele e ele vai e ele obtém vitória. Só que Moisés, ele obtém uma vitória, mas em momento algum ele traz a vitória para ele. Ele obtém uma vitória para o povo, ele obtém uma vitória para a causa. Então, Netzar de Hesed, ou Netzar Sheb Hesed, que seria a vitória da bondade, é esse aspecto que nós precisamos desenvolver ou desbloquear em nossas vidas, de que às vezes nós precisamos lutar lutas que necessariamente não são nossas, mas que se nós não lutarmos, a outra pessoa, ou outro povo, aquela causa, não vai conseguir subsistir. Nós precisamos, às vezes, colocar o nosso ego de lado, e colocar o ego de lado passa por Gevurah pelo ímpeto e passa pela bondade, porque a bondade é justamente você se isentar do teu ego para fazer o que tem que ser feito, e você vai e luta. E você vai e luta não apenas por lutar, você vai e luta para ter vitória. Então, Netzar não significa apenas lutar a luta de cada dia, o leão de cada dia. Não, significa lutar. A partir do momento que eu entrei, eu não vou sair. Eu vou entrar para ganhar. Esse ímpeto de vitória. Assim como o rei Davi. O rei Davi, quando ele entrava numa batalha, ele não entrava para lutar, ele entrava para vencer. Se ele ia vencer em 1 minuto, 10 minutos, 10 horas, 10 dias, 10 anos, 10 meses, não interessa. Davi, quando ele entrava, ele se fortalecia no eterno, ele entendia que ele tinha que fazer alguma coisa, ele ia lá e fazia para obter vitória. Então não trata apenas de você pegar lutas do dia a dia, trata de você entender, Deus falou com você, Deus já te deu os sinais que você tem que fazer, você chega e fala assim, bom, realmente eu já olhei para todos os lados, se eu não intervir nessa situação para trazer justiça, para trazer bondade, para de repente libertar alguém de uma situação, praticar a bondade acionária, essa coisa não vai acontecer. Ou eu faço, ou depois eu vou ficar frustrado de ver as coisas desmoronando e ficar pensando, puxa vida, eu poderia ter ajudado o fulano,
Será que não estava dando sinais que precisava da minha ajuda e eu, no meu conforto, não quis me meter, etc. Tem coisas que a gente tem que se meter, mas quando você se meter, sabendo que aquilo está ligado à justiça de Deus, está ligado à Torá, entre para ter vitória. Por que você tem que entrar para ter vitória? Porque você entendeu que aquilo faz parte da vontade do Eterno. Então, o Eterno quer que a sua vontade seja feita aqui na terra e sempre vai ser feita. A pergunta é: você vai ser o agente de Deus para que aquela vitória seja feita? Você se posiciona. Deus ia libertar o povo de Israel do Egito. Deus escolheu Moisés. Se Moisés falasse, não quero, não quero, não quero, não vou. O povo não seria liberto? O povo seria liberto. Talvez sofresse um pouco mais, um pouco menos. Mas Moisés não teria esse cheque, esse check-in na vida dele dos céus de que ele foi um homem vitorioso. E a primeira vitória que nós precisamos obter é vencermos a nós mesmos. Vencemos os nossos medos, vencemos as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, como se fala muito hoje em dia e é verdadeiro, para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é justo, para trazer luz para o mundo. Só que nesse caso eu não vou lutar por mim, pelo meu ego, e nem vou lutar pelo reconhecimento. Eu vou lutar porque eu entendi que algo é bom, que algo tem que ser feito, alguém precisa da minha ajuda, eu vou lá e vou ajudar porque o Eterno me capacita para isso. Tá bom? Então que a gente possa na contagem de hoje realmente recuperar ou remediar qualquer defeito que a gente tinha causado nesse nosso aspecto de vitória de Hesed ou Netzach Shib Hesed. Baruch Hashem. Então espero que vocês amanhã continuem a contagem, que o Eterno nos abençoe. Eu vou deixar a reza aqui na tela para vocês, eu já troquei para vocês. Se você está vendo isso por vídeo, que é o mais comum, peço para você pausar o vídeo e fazer a leitura da Brahá de hoje, tá bom? A contagem do homem de hoje, do jeito que está aí. E Baruch Hashem, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Deixa eu cortar para mim, cortar para a capinha, que eu não estou editando o vídeo. Tchau, tchau. Baruch Hashem para vocês.